pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado. Graça e paz. Ao terceiro dia com Ele renasci. A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. Se não for regenerado, não tem paz com Deus. É uma alegria estar aqui para tratarmos de um assunto tão importante e imprescindível, que é o novo nascimento. Daí o título da igreja ser Importa Renascer. Realmente é difícil esta missão para o homem. É só o Espírito Santo que pode realmente fazer uma pessoa entender que ela está perdida. Ninguém se considera perdido. Se nós chegarmos numa reunião de pessoas e dissermos: tem alguém perdido aqui que está indo para o inferno? Ninguém. Todos têm certeza que vai para o céu, porque tenho minha religião, porque faço isso, faço aquilo, né? É por isso que é difícil nascer de novo. Porque para nascer de novo precisa ser humilde, reconhecer que está perdido e que precisa de fé para ser salvo através da promessa que Cristo fez. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, por que segundo João? Porque são 4 evangelistas contando o que Jesus fez. Não é que tem 4 evangelhos, claro que não. Então João está contando aquilo que ele viu Jesus realizar. Então por isso que é chamado Evangelho segundo João. Tem Evangelho segundo Mateus, tem Evangelho segundo Marcos, tem Evangelho segundo Lucas. Aqui nós vamos ler no Evangelho segundo João. Do versículo 14, ele está mostrando para nós aqui uma passagem que Jesus pegou lá do Velho Testamento para fazer uma comparação com o Novo Testamento. No versículo 14, então, o Senhor Jesus Cristo disse assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu na ressurreição juntamente com Cristo. E deixamos para que Ele, o Espírito Santo, ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. Nós te louvamos pelos amados que vieram aqui nesta noite para serem edificados pela Tua palavra, te louvarem, te agradecerem pelo dia que o Senhor deu para eles hoje, Senhor, e também para serem evangelizados e evangelizar aqueles que precisam ainda de serem salvos. Para isso é que nós precisamos que o Espírito Santo mesmo ministre a palavra a cada um de nós, diante da nossa deficiência em expor a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo com esta missão definida: salvar o mundo da condenação eterna. Por que Deus precisou enviar Jesus ao mundo para salvar as pessoas do fogo eterno? Por quê? Porque não tem jeito, ninguém pode se salvar e religião nenhuma salva as pessoas do fogo eterno. Então Deus olhou para a terra e não viu ninguém que pudesse morrer na cruz para atrair aqueles que precisam ser salvos. E Deus precisou enviar Jesus ao mundo, com a missão definida: salvar o mundo da condenação eterna. Então nós ficamos pensando nessa disputa da religião e de Jesus Cristo. A religião quer tomar o lugar de Cristo. Jesus Cristo está dizendo aqui que precisa crer nele, mas crer no quê? Crer que ele veio para salvar. A religião ensina o quê? A religião ensina: se você faz caridade, você está salvo. Se você faz isso, faz aquilo, você está salvo. O Senhor Jesus Cristo disse que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. A religião ensina que para você ver o reino de Deus é só você pertencer a uma religião. A Bíblia Sagrada declara que fora de Cristo não tem salvação. A religião ensina: na nossa igreja você é salvo, fora da nossa igreja não tem salvação. Então a gente vê uma disputa, né, entre as religiões e Jesus Cristo. Se religião salvasse, para que Cristo veio? Mas o inimigo quer manter as pessoas nesta condição de pertencer a Ele, para que as pessoas vão fazer companhia com Ele lá no fogo eterno. Então veio as religiões, por isso que o diabo não faz questão que abra aqui nesse quarteirão 4 ou 5 igrejas. Porque cada pessoa que está frequentando uma igreja acha que está indo para o céu por estar dentro daquela igreja. E Jesus disse que se não estiver nele, vai ser lançado no lago de fogo. Mas a religião ensina que, estando na igreja deles, você está salvo. Então, quer dizer que o que Jesus está falando no capítulo 15 do Evangelho segundo João, verso 6, é mentira. As religiões dizem que Jesus é mentiroso. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. A religião ensina: seja batizado e creia, que aí você está salvo. Quer dizer, é ao contrário daquilo que a Bíblia Sagrada registra.
Então Jesus Cristo, quando estava tratando ali com aquelas pessoas, mostrando para aquele povo quem Ele é, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, no versículo 1 ele está mostrando quem Ele é. E no verso 6 ele está dizendo, por isso que se não estiver em mim, vai ser lançado no lago de fogo. João 15, versículo 1 e o verso 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Então é mentira o que Jesus está dizendo? As religiões ensinam que Jesus falou aí, mas que não está muito certo não, que isso aí é o pé da letra. Não, não é o pé da letra. O Senhor Jesus Cristo disse que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus nem entrar nele. Tá? É isso que Jesus falou, está bem claro aí no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 7. Nós estamos meditando aqui a obra que Jesus veio realizar e a obra que a religião quer realizar. O que ele está falando aí? Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. A religião ensina, convide Jesus para habitar em você, chame Jesus para viver em você, aceite Jesus e você vai para o céu, sabe? Mas a Bíblia não está dando apoio a isso, Jesus está dizendo que tem que nascer de novo. Mas a religião quer tomar o lugar de Jesus e inventa essas histórias aí. Aceite Jesus. Porque Jesus está tão abandonado assim que precisa alguém para aceitá-lo? Será que aceitar Jesus não é uma obra? Não é a pessoa estar dizendo, tadinho de Jesus, está abandonado, eu sou boazinha, vem aqui, eu aceito o Senhor para morar na minha casa. Peraí, ele ensinou errado, então, o que ele disse aí no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 e 29, será que ele está ensinando errado? Será que é mentira o que ele está dizendo? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus está ensinando errado? É preciso convidar Jesus para habitar em você? Não. É preciso aceitar Jesus para você ir para o céu? Não. Isso é coisa da religião. A Bíblia ensina diferente. 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31. Está diferente, é o contrário, é uma batalha entre religião e Jesus Cristo. E a palavra de Deus deixa claro. Tá certo? O que está escrito lá? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isso é o que está escrito na Bíblia. Para você ser de Deus, você precisa estar em Cristo, para Deus te aceitar. Não é eu aceitar Jesus na minha vida, não. Deus só aceita aqueles que estão em Cristo. Não é religião que leva a pessoa a ser nova criatura, que é a exigência que Jesus deixou claro para a pessoa entrar no reino de Deus, é nascer de novo. Então, a religião ensina, vem aqui, se batiza na água e você nasceu de novo. Eu fui uma vez numa igreja lá na Bahia, onde tem uma pia bem grande com uma placa em cima. Aqui você nasce de novo nessa... Que absurdo! Então, a religião ensina
coisas ao contrário daquilo que é necessário. Daí a religião ser o empecilho para as pessoas não reconhecerem que estão perdidas para poderem ser salvas da condenação eterna. Como é que a pessoa é salva? Acreditando com a fé que Deus lhe dá. Quando a pessoa reconhece que está perdida, ela agora, na sua humildade, vai pedir fé a Deus, e Deus dá fé para ela acreditar que ela está entre aqueles que Jesus prometeu atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. É Deus que dá esta fé para a pessoa. Mas como é que Jesus disse? Ele falou no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 32, que é a porta de entrada para estas bênçãos gloriosas, não é a porta da igreja, não. A porta da entrada, espiritualmente falando, para a pessoa ser nova criatura, pertencer à família de Deus, ter paz com Deus, é essa porta do capítulo 12, versos 32 do Evangelho segundo João. É ali que Jesus prometeu que atrairia todos no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então, aqueles que acreditam, eles estão em Cristo. Aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo, mas eu não tinha nascido, pastor, eu não tinha nascido ainda quando Cristo prometeu. Eu sei, mas é uma lei, da mesma maneira que você não tinha nascido quando Adão foi expulso do jardim do Éden, quando Adão ficou de mal com Deus, você não tinha nascido. Mas é uma lei estabelecida por Deus que todos nascem pertencendo ao diabo, porque Adão cometeu o pecado de não crer na palavra de Deus. Então, por isso que todas as pessoas precisam nascer de novo. E Deus, para não ser chamado de ingrato, enviou Jesus para que Jesus fosse crucificado e atraísse todos no corpo dele. Todas as pessoas têm acesso a esta bênção gloriosa de ser filho de Deus, desde que seja humilde e reconheça que está perdido. Porque se não reconhecer, ela não vai clamar a Deus por fé. E se não clamar a Deus, ela vai para o inferno, porque é Deus que dá fé para a pessoa acreditar que Jesus Cristo atraiu ela no corpo dele lá na cruz. É Deus que dá esta fé. Então a religião diz, faça caridade e você vai entrar no céu. A Bíblia diz, não, a salvação é de graça. A Bíblia deixa registrado aí em Efésios 2, 8 e 9, que é Deus que dá esta fé para crermos que fomos atraídos no corpo de Cristo, que a salvação é de graça e que não é por obras. Mas a religião está dizendo que é por obras, que eu preciso fazer por merecer ser salvo. Então a religião é contra a palavra de Deus? É contra a palavra de Deus. Embora se dizem evangélicos, mas são contra a palavra de Deus, ensinando errado, com isso dizendo que Cristo mentiu. Com isso dizendo que está errado aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 10 e 11. A religião diz, não, isso aí é mentira, e não é assim não, é lá na nossa igreja que você é salvo, é lá na nossa religião. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação,
Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, Jesus mentiu? Não. Ele não mentiu. Aí está bem claro. O Espírito Santo deixou aí para nós que não há salvação fora de Cristo. Ao contrário daquilo que as igrejas falam. Fora da nossa igreja não tem salvação. Que absurdo. Então está chamando Deus de mentiroso. Toda pessoa que prega uma salvação fora de Cristo está dizendo que Deus é mentiroso. Esta pessoa vai morar no inferno com o diabo. Tá certo? Lá no capítulo 5 da primeira epístola de João, versículo 9 a 11, deixa bem claro o que nós estamos tratando aqui. O que é que está escrito lá? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então ele está mostrando aí que se acreditarmos no que o homem fala, ou seja, a religião, né? O que ele, Deus, fala, tem muito mais valor. Então a religião fala, você faz uma obra e você está salvo. Faça caridade e você está salvo. Tá certo? Então Deus está mentindo? Não. É a religião que está mentindo. Será que está errado o que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9? Enquanto que a religião ensina de uma maneira, a Bíblia Sagrada registra outra maneira. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas a religião diz que tem que fazer. O ensino religioso é esse, em geral. Tá? Em geral se ensina que a salvação tem que ser através do merecimento da pessoa. Mas Deus não está apoiando esta ideia religiosa. Está bem claro aqui que a salvação é de graça através da fé, que fomos atraídos no corpo de Cristo, que esta fé é Deus que dá, que não vem das obras, aquilo que a pessoa faz, para ela não ter aonde ela se gloriar. Que se viesse das obras, que é um evangelho que é pregado em geral por aí afora, estas pessoas não teriam palavras de gratidão a Deus. Quem merece salvação não tem palavra de gratidão. Não. Seria a mesma coisa do funcionário que trabalha o mês inteiro e vai receber o seu pagamento, ele vai falar muito obrigado por ter me pago? Não, não. Então, Deus não vende salvação. A salvação é gratuita. Acabamos de ouvir, então, que está registrado na Bíblia Sagrada que se acreditamos no que os homens falam, líderes religiosos falam, o que Deus fala tem mais valor. E o que Deus fala é isso, que Ele nos deu a vida eterna, só que está em Cristo Jesus. Esta vida eterna está em Cristo, não está na religião, não está na igreja, não, está em Cristo Jesus. Então, Deus falou a verdade ou Ele mentiu? Não, Ele é que está dizendo que o testemunho dEle é este, que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está em Cristo. Quem está em Cristo, Cristo está nele. Primeiro a pessoa precisa estar em Cristo para Cristo estar nela.
Se Cristo não estiver na pessoa, ela vai para o inferno. Cristo precisa estar na pessoa, tá? Quando nós lemos Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vamos ver que isso aí é mistério que esteve oculto e que as religiões tomaram o lugar de salvação quando não conseguiram. O que está escrito? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestos aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A esperança da glória é Cristo estando na pessoa. Por quê? No capítulo 5, versos 10 da Epístola aos Romanos, o que nós lemos ali? Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Somos salvos pela vida de Cristo em nós. Então, Cristo em nós, a esperança da glória, não é a religião e nem o que eu faço. Mas como Cristo vai estar em mim, pastor? Por que precisa Cristo estar em mim? Porque Ele veio salvar as pessoas do fogo eterno. E quando é que Ele está em mim? No capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo está mostrando aí como é que Ele pode estar na pessoa. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar em Cristo, para Ele estar nela. Mas por que essa exigência? Porque a pessoa tem a livre escolha. Se ela quer ir para o céu ou para o inferno. Claro que Deus quer que todos sejam salvos e vai morar com Ele. Mas a pessoa tem o direito de escolher. Então é por isso que primeiro tem que estar em Cristo, para Ele estar na pessoa. Então a vida eterna é Cristo em nós. A esperança da glória é esta. Cristo em mim, esperança da glória. Então, mas o senhor não falou como é que a pessoa está em Cristo, para Ele estar em nós. Acreditando na promessa que Ele fez, que é a porta de entrada para estas bênçãos gloriosas. Então nós vemos que é uma batalha. A religião querendo a glória para ela. Deus querendo a glória para Ele. Claro que merece toda a honra e toda a glória por ter enviado Jesus, o Filho amado, deixado que Ele fosse crucificado ali na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos e morar com Ele lá no céu. Não tinha outro jeito, Senhor? Não. Ninguém pode se salvar. Religião nenhuma salva. Eu precisei enviar meu Filho, Jesus Cristo, deixar que crucificassem Ele na cruz, para Ele atrair a pessoa, para Ele depois estar na pessoa. Mas como é essa história? No capítulo 6 de Romanos, versículos 6 e 7, nós vamos ver que aqueles que acreditaram que foram atraídos no corpo de Cristo, o que aconteceu com eles? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. É o único jeito de justificar uma pessoa do pecado? É morte no corpo de Cristo na cruz? Não tem outro jeito? Não. Mas a religião ensina que confessando os pecados está livre do pecado? Não, mas isso não tem apoio na Bíblia. Aqui a Bíblia Sagrada está mostrando que Deus só perdoa uma pessoa
ele só justifica a pessoa do pecado adâmico, quando ela está em Cristo Jesus, foi crucificada com Ele e morreu com Ele. Aí sim, esta pessoa está justificada do pecado, podendo agora ser gerada por Deus e pertencer à família de Deus. Então, a religião tem impedido as pessoas de reconhecerem que estão perdidas e precisam de salvação. Daí a batalha que Jesus Cristo tem com estas religiões que querem tomar o lugar dele. Então, a religião ensina, na minha igreja, você está livre do inferno. Mas na Bíblia está escrito, em Romanos capítulo 8, versos 1, que não é estando na igreja que nós estamos livres da condenação. É o contrário. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É os que estão em Cristo, não está mostrando os que estão em tal religião, não. Então, o que acontece então? Deus não está vendo, ele não pode acabar com isso? Ele vai acabar no juízo final. Aqueles que acreditaram que são salvos pelas obras praticadas por eles mesmos, naquele grande dia, eles vão receber esta palavra de Jesus. Mateus 7, 22 e 23. Então as pessoas acham que por estar numa igreja, por fazer um trabalho na igreja, ela vai para o céu. Mas é o contrário. Aí você está fazendo a obra e está escrito que a salvação não é por obras. O que é que nós lemos lá? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitos vão ouvir isso. Muitos vão dizer: eu estive na igreja que pregava o Evangelho de Cristo, eu estive lá, participei, fiz festa lá com eles. Não te conheço, não adianta, é preciso acreditar que foi atraído no meu corpo para o papai poder gerar você. Você desfazia. Então é isso agora, você vai ter que morar com o diabo eternamente. A religião sempre ensina, faça a obra e você vai ver que alegria que você tem. O que Jesus falou lá no capítulo 11 do Evangelho segundo João, versículo 40, para aquela jovem crentona chamada Marta? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Precisa crer para ver, enquanto que a religião ensina, faça e você vai ver que alívio, que bênção é a gente fazer a obra para Deus, né? A gente fica em paz. Jesus não ensinou assim, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo João, verso 33, o Senhor Jesus não falou, faça a obra e você tem em paz comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo, você faça isso e faça aquilo, você tem paz. Isso é a religião que fala. Realmente é bom, né? A pessoa se acha, oh, que alívio, eu fiz o trabalho, puxa vida, eu construí essa igreja. Não, não. Isso não te dá direito de entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus tem que nascer dele, nascer de novo. E onde a pessoa nasce de novo é no corpo de Cristo. Deus não gera uma pessoa
porque ela está em tal religião ou em tal religião. Não. Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando esta pessoa está em Cristo. Daí o amarrar-se novamente lá na promessa que Cristo fez. Tá certo? O que está escrito aí? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18. Qual é a religião que faz esta obra? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então fica claro que não é uma obra de religião. Não. O texto deixa claro aí. Se não tiver em Cristo, não é nova criatura. Não. Para estar em Cristo, precisa acreditar na palavra de Deus que registra a promessa que Cristo fez. Por que Adão foi expulso do jardim do Éden? Porque não acreditou na palavra de Deus. Por que as pessoas vão para o inferno? Porque não acreditam na palavra de Deus. Tá certo? Que registra que Cristo nos atraiu no corpo dele. Então, a religião quer camuflar esta bênção gloriosa que está à disposição de todas as pessoas, para que as pessoas continuem indo para o fogo eterno. Porque todo aquele que pertence para o diabo vai ter que morar com o diabo. E para não pertencer ao diabo é preciso morrer no corpo de Cristo na cruz. Romanos capítulo 7, versos 4, é um texto bem conhecido, mas que deve ser analisado com muito carinho, porque aí não está dando obra para nenhuma religião fazer com que a pessoa mude de proprietário. A pessoa pode mudar de igreja, pode mudar de religião, mas continua pertencendo ao diabo. É isso que está escrito aí. Convém dar uma boa olhada. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Por quê? Nós acabamos de ler que Deus só justifica a pessoa do pecado quando ela morre no corpo de Cristo na cruz, acreditando que foi atraída no corpo dele. Sim. E se não passar por esse processo, continua pertencendo ao diabo. Então, graças a Deus que o Espírito Santo colocou esta bênção gloriosa aí. Por que será? Porque está escrito na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20, que está escrito ali a posição de uma pessoa que nasce de novo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para que o apóstolo Paulo não fosse soberbo, achar, não, foi eu sou tal. Então ele deixou Romanos 7,4 para nós sabermos. Ele diz aí, não foi só eu que morri no corpo de Cristo na cruz pela palavra de Deus. Quando ele fala lei, aí é a palavra de Deus. Mas vocês também, vocês quem? Aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo, foram crucificados com Ele. O tempo do verbo está no passado. Morreram com Ele, espiritualmente falando. E assim mudou de proprietário, deixou de pertencer ao diabo para pertencer a Cristo Jesus. Salvação é coisa séria, tá? Novo nascimento é coisa
necessária, é imprescindível para as pessoas. O novo nascimento não é uma coisa humana, não. É uma obra divina, é Ele, Deus, é que realiza esta obra nas pessoas que se reconhecem perdidas, clamam por fé, e Deus então mostra para ela esta bênção de Ele ter enviado Jesus ao mundo, deixar que crucificasse Ele na cruz, para Ele, Jesus, atrair ela no corpo dele. Você também foi atraído se você crê. Por quê? Porque é uma lei. Não é que vai ser atraído cada pessoa que acredita, não. Isso aí já está pronto. Não foi isso que Jesus falou? Isso está pronto. Apocalipse 21, verso 6. Jesus falou que está pronto. Então, está pronta essa obra? Tá. E como é que eu consigo? Creia na promessa que Cristo fez. Não é isso que está escrito lá? E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então é para qualquer pessoa. O que precisa então? Ele está mostrando aí. Querer e ter sede. Querer e ter sede. Ah, mas eu tenho a minha religião. A tua religião vai te levar para o inferno. Tá? Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não tem base bíblica para te levar para o céu. Então, sim, senhor. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Para nascer de novo, tem que estar em Cristo Jesus. Para estar em Cristo Jesus, só acreditando que Ele te atraiu no corpo dele. Não tem obra que coloca a pessoa em Cristo. Não. Só a fé. E é o único jeito. Não tem, não. Nenhuma religião, não. Por quê? Porque Deus olhou para o mundo e não viu ninguém. E o amor dele é tão grande que enviou Jesus para salvar. Jesus que veio com a procuração divina para salvar todas as pessoas que concordam que estão perdidas, têm sede de salvação, pede fé para Deus lhe dar fé para crer que Cristo atraiu ela no corpo dele lá na cruz. E assim entra nesta bênção gloriosa de pertencer à família de Deus. Ah, então é só crer, pastor? Não, senhor. É preciso acreditar e obedecer. É preciso obedecer. Só crer não adianta. É preciso obedecer a Cristo, que Ele veio como Salvador e Senhor. E o que Ele manda que eu preciso? Ele manda você ser batizado quando você crê. Ah, mas a religião disse que primeiro eu posso ser batizado, depois eu creio? Não. Mas no Evangelho de Cristo está diferente. Marcos 16, 15 e 16. Lá está diferente, não está como as religiões ensinam. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É diferente, né? Não é como a religião ensina. Não. Primeiro crer no Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? É a nossa atração, crucificação e morte no corpo dele. Creu, cria. Agora peço o batismo. Para quê? Para você obedecer. Jesus não é o teu Senhor? Ou Ele é só teu Salvador? Ele não aceita isso. Ele é Salvador e Senhor. Oh, que bênção gloriosa! Para aqueles pastores que estavam no campo aquele dia, que o coral celestial veio louvar a Deus. Que bênção! Qual foi a mensagem do anjo? Lucas 2, versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
Pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o Salvador e o Senhor. Ele não é um Salvador, não. Não, então o Senhor esquece que a tua igreja leva as pessoas para o céu, tá? O Salvador é Jesus. Esquece que o Senhor é o Senhor, não. O Senhor é Jesus. Convém analisar bem, ver o destino da sua alma, qual que é. Porque depois da morte só tem 2 lugares. Num desses 2 lugares, todos vão ficar eternamente. Não é que se passa a eternidade como se ensina por aí, não. Não. Não é passar umas férias lá no inferno e logo sair de lá, não. Uma vez no inferno, sempre no inferno. Ali não tem passar férias, né? Tem gente que entrou de férias, foi passear, ficou lá na praia e etc, né? Ou no outro lugar, sei lá onde, terminou, agora acabou, vão trabalhar, etc. Jesus não está mostrando para nós que ele veio passar férias aqui no mundo. Não. Ele veio aqui com a missão de salvar-nos do fogo eterno. Para não ter desculpa, ele prometeu atrair todos. Depende da pessoa, acreditar ou não acreditar. Acreditou, foi batizado, cumpriu o que ele mandou, vai morar com ele lá no céu. Não acreditou, vai morar no inferno. Mas eu pertenço à igreja lá, que é tão grande. Não. No inferno não tem lugar para cada igreja. Não. No céu também não. No céu entram os filhos de Deus que nasceram dele, de Deus. E no inferno entra quem não é filho de Deus. Mas todos são filhos de Deus. Isso é a religião que ensina. Jesus diz que não. Jesus diz que as pessoas são filhas do diabo até nascer de novo. Mas onde é que está escrito isso? João 8,44. Precisa nascer de novo para ir morar com Cristo, lá no céu. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E como é que a gente conhece quando é filho de Deus e filho do diabo? 1 João 3,10. Ah, é? É. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Você ama, meu querido? Ama? Deixa o juízo para Deus ou você faz juízo? Você pratica a justiça? Cuidado. Muito cuidado. Nós te agradecemos, Pai, por este privilégio glorioso que nos concede de termos a vida eterna, porque o Senhor nos gerou de novo em Cristo Jesus, porque acreditamos que Ele, Jesus, nos atraiu no corpo dEle, como Ele prometeu, que fomos crucificados com Ele, que morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, mas o Senhor nos ressuscitou com Ele, para pertencermos a Ti eternamente. O Senhor merece toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Aceite, por misericórdia, a minha gratidão, por ser Teu Filho, graças à Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu peço por todas as pessoas que estão neste santuário, que ninguém que está aqui parta para a eternidade fora de Cristo Jesus. Sabemos da dificuldade que temos em pregar o Evangelho de Cristo, por isso deixamos com o Espírito Santo
para Ele completar tudo aquilo que faltou aqui. Sabemos que faltou muita coisa, e que as pessoas sejam convencidas por Ele, não por nós, de que precisam nascer de Ti. É em nome de Jesus que estamos te pedindo, Pai querido e amado. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, um bom descanso para vocês. Pensem bem, tá? Sonhem com o fogo eterno, mas sonhem com o céu também. Eu era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali